Olá, você que está nos acompanhando aqui pelo portal Fã F1 no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, um bom dia para você. Espero que você goste desse bate-papo. Convido e recebo aqui três feras do marketing político. Recebo aqui Cícero Mendes, Carlos Cauê e Chiquinho Ferreira. No nosso bate-papo de hoje, qual o papel do marketing nas eleições? Cícero Mendes, ele é publicitário, é jornalista, formado pela UFES e pós-graduado em marketing eleitoral e político pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Foi diretor de jornalismo da Rádio Cultura, também passou pela Prefeitura Municipal de Aracaju e tem atuado em diversas campanhas eleitorais desde o ano de 2007 e 2008 com o deputado federal João Fontes. De lá para cá, uma carreira extensa aí com diversas outras candidaturas. Chiquinho, ó. Cícero, seja bem-vindo aqui para esse nosso bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite. Narciso, eu que agradeço, agradecer esse espaço, agradecer por estar abrindo essa oportunidade para que nós que trabalhamos nessa área do marketing eleitoral também possamos um pouco conversar com o seu público, né? Conversar com os internautas e falar um pouco da nossa atuação. Um abraço aqui para os nossos amigos Cauê e Chiquinho. Recebo aqui também Carlos Cauê, atualmente secretário municipal da Prefeitura de Aracaju, da Secretaria de Comunicação. Ele é natural de Maceió, está em Aracaju, chegou a Aracaju em 1981. Fez Química na Universidade Federal de Sergipe. De lá para cá, fez de Sergipe seu estado, de Aracaju sua cidade para viver. Formou-se em jornalismo pela Universidade de Tiradentes e fez aí uma trajetória no marketing desde a eleição de paixão aqui na capital. Se eu estiver errado, me corrija, viu, Cauê? Seja bem-vindo. Obrigado, Narciso, obrigado por esse espaço. É sempre bom, num período pré-eleitoral, a gente discutir esses temas que a Fã F1 agora nos traz. Uma satisfação estar com o Cícero e com o Chiquinho aqui, que são profissionais também experientes nessa área de marketing. Chiquinho Ferreira já passou pela gestão de comunicação em diversos órgãos públicos. Atualmente é secretário municipal de comunicação da cidade de Itabaiana. Ingressou na comunicação na década de 80 através das ondas do rádio. Teve uma participação na campanha de Valadares em 1986. Chiquinho Ferreira, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso. Bom dia os nossos internautas. Eu que agradeço essa grande oportunidade, né, para a nossa presença, né, vou fazer 40 anos, né, agora na área de comunicação. E está ao lado dessas feras aqui, nosso Carlos Cauê, que estivemos juntos na época de paixão, né, e o nosso grande Cícero, que também é de longas estradas. Nós podemos dizer que temos aqui três gerações do marketing aqui no nosso estado, né? Ou vocês dois se consideram aí mais ou menos da mesma geração? Eu acho que Chiquinho é um pouco mais antigo do que eu. Por isso que eu classifiquei assim. Chiquinho, você aí começa na atuação ali em 89, mais recentemente aí, nos últimos anos. Quando eu estava secretário de comunicação, ele esteve na campanha de Guarda Paixão, eu já começava a olhar ali campanha, né? Ter olhado de campanha, sou convidado. Primeiro, naquela época eu era só radialista, depois eu estive também, entrei na questão de publicidade. Perfeito. Mas naquele momento, eu era secretário, ele estava na agência. Nossa agência, que era uma agência que atendia, de Jorge Valporto, que atendia a comunicação. Dali, né, cada um seguiu a sua trajetória e já nos encontramos no governo de Deda, né, quando eu era adjunto de comunicação de Heloísa Galdino e depois fui adjunto de Cauê. Muito bem. Começo perguntando o tema central do nosso encontro. Qual é o papel do marketing nas eleições? Cícero, fique à vontade. Bom, Narciso, eu diria que isso aí serviria de uma tese de mestrado ou doutorado, né, para a gente abordar o papel do marketing. Mas eu falo o seguinte, que o marketing tem sempre que trabalhar com a verdade, certo? Infelizmente, até quando se fala assim, o marqueteiro da campanha, as pessoas olham para o marqueteiro meio de lado, porque não, o cara vai transformar o candidato naquilo que ele não é, vai vender ilusões, vai fazer promessa, vai transformar aquele candidato em um produto que ele não é. Eu acredito que o grande papel, a grande função nossa numa campanha do marketing é expor a verdade, é melhorar, logicamente, a performance do candidato, é fazer com que o candidato seja eleito, mas sempre buscando não transformar o candidato naquilo que ele não é.
né? Sempre buscando a verdade. Então, o marketing, ele hoje atua dessa forma. O marketing, ele hoje tem uma abrangência muito maior com a chegada das redes sociais, que eu acho que é outro assunto que a gente pode abordar lá na frente, né? Que mudou totalmente as campanhas, a questão das redes sociais. Mas ele, acima de tudo, ele tem o objetivo claro de transformar aquele nome, aquela pessoa, né, num eleito, né, naquele cargo que ele busca. E a partir daí, com várias estratégias que vão desde a leitura de pesquisa, que vão desde as estratégias de comunicação, estratégias de discurso, até a roupa que o candidato veste. Então, o marketing ele engloba aí várias estratégias, cujo objetivo final é justamente esse: eleger aquele cliente, aquele candidato para a equipe de marketing que está trabalhando. Cauê, qual é a sua visão? Qual o papel do marketing? Narciso, primeiro é um papel fundamental em quaisquer circunstâncias. Ele pode ter maior ou menor relevância de acordo com o cenário político, que se tem. Porque muitas vezes você tem um candidato que o nível já, por exemplo, em situações de reeleição, você tem candidatos que já têm um grau de aprovação tão alto que a eleição dele termina sendo, digamos assim, precisando menos do marketing político, de um aporte de marketing político. Já outras situações não, você pode precisar. Ou mesmo numa situação de reeleição, você tem um candidato que está ainda mal avaliado, a sociedade ainda não compreendeu direito o trabalho que ele realizou ou não realizou, né? E aí você precisa, talvez. Então, veja, ele varia de acordo com qual é a premissa que define o papel do marketing efetivamente. A política, a situação eleitoral, ou a situação de conflito que há entre os candidatos, a situação de cada candidato, a conjuntura eleitoral de cada período. Isso define, porque você pode precisar mais ou menos, né, de acordo com aquilo que o posicionamento, a avaliação e a situação que está cada contendor. E mudam as estratégias também. Fatalmente muda as estratégias, porque uma coisa é você ter uma campanha que você vai levando apenas com aquilo que já o candidato já realizou, aquilo, né, já há um nível de aceitação grande. Outra coisa é você sair, por exemplo, de uma pesquisa como o Belivaldo em 2018, que era 3, 2, 1 e ir ganhar as eleições depois, no final, né? Então muda muito. Chiquinho, qual é a sua visão? Veja, eu acho que essa questão do marketing chegou no momento que um facilitador grande que foi as redes sociais e as ferramentas. Tipo, por exemplo, a pesquisa Quali. A Quali, ela lhe dá uma performance, uma facilidade para você trabalhar. Eu tenho aqui um exemplo prático que foi a primeira eleição de Valmir e Francisquinho. Havia uma tendência da juventude em querer votar em Valmir. E você tem que buscar exatamente essa tendência. Só que essa tendência de algo que a juventude estava querendo, aí você também tem que fazer uma leitura do candidato de oposição. Ele disputou a eleição 4 anos atrás. Ele volta a disputar. Então aquela tendência foi prometida lá. Então aí você tem um grau de reforço maior ainda. Por quê? Porque ele disse que ia fazer, ganhou, não fez. E você tem que fazer. A questão do marketing, ela passa também muito por uma questão de um treinador. Ele treina um time, mas durante o jogo, é o que o Cauê falou aqui, as mudanças que tem que ocorrer. Durante o jogo, é preciso mudar as peças, às vezes. Durante o jogo, é preciso mudar as estratégias. E é importante você não querer mudar o candidato. Você tem que moldar. Às vezes, é que o cliente, o que nós estamos trabalhando, não aceita. E às vezes você vê o resultado da derrota, passa também, às vezes, pelo candidato, às vezes ele passa no nível de que sabe tudo. E aí fica muito difícil. Não houve assessoria. Não houve assessoria e já tivemos aqui alguns exemplos claros de derrotas de candidatos que estavam até com a campanha vitoriosa nas ruas, mas aí o marketing não compreendeu, não enxergou para colocar isso de forma na TV. Ou seja, eu coloco você aí, você está de camisa azul, amanhã eu coloco você de camisa branca, amanhã eu coloco de camisa azul. Mas você não foi buscar a história dele. Ele tem uma história belíssima, mas você não colocou essa história naquele momento do programa eleitoral. Então, é preciso ter uma combinação muito grande, combinação perfeita, de um bom marqueteiro, mas também da forma como o candidato se comporta em aceitar. Que aquilo ali que ele está dizendo, ele não está querendo mudar a pessoa, ele está querendo
dar um formato para que a população compreenda e conheça melhor quem é fulano. A gente sempre ouve dois termos, marketing político e marketing eleitoral. Em termos de ferramenta, de estratégia, o que é que diferencia? São muitas, porque eu diria assim que o marketing político, ele atua durante os 4 anos, praticamente. Digamos que ele atua aí durante 3 anos e 9 meses, e o marketing eleitoral basicamente durante 3 meses, que é o período da pré-campanha e campanha. O marketing político, ele vai durante uma gestão. Vamos supor, eu faço vários clientes, vamos dar um exemplo, Juca, prefeito de Laranjeiras. Então, hoje as redes sociais dele são administradas de acordo com as estratégias do marketing político, né? Eu vou mostrar o gestor, vou mostrar as realizações dele, vou mostrar ele na comunidade, vou mostrar ele visitando obra, vou mostrar ele conversando com a comunidade, inaugurando. Então, esse é o político, é o marketing político. Ali eu vou durar 3 anos, 4 anos. Quando chega no período de pré-campanha já, que ele começa a se apresentar como um candidato à reeleição, eu já começo a mudar aquela forma de apresentação e já começo a mostrar a ele que é a melhor opção para continuar avançando, vamos supor, para Laranjeiras avançar, para Laranjeiras crescer mais, para Laranjeiras seguir em frente. E aí eu já mudo um pouco esse foco do marketing político e vou para o marketing eleitoral. Né? Já dou um discurso de que é importante eu continuar para Laranjeiras crescer, eu estou com essa proposta, estou com essa obra, há um risco disso aqui ser perdido. Então, assim, o marketing político é aquele que trabalha durante toda a gestão, certo? Daquele político que foi eleito, o eleitoral é específico para aquele período ali curto de campanha. Apesar que hoje, por exemplo, um cara que não está no mandato, eu quero ser candidato a prefeito. Eu já estou sendo procurado por pessoas que querem ser candidatas a prefeito, já para fazer o marketing eleitoral. Então, hoje, como eu falei, com as redes sociais, esse tempo curto, entre aspas, do marketing eleitoral, ele não existe mais. O cara, se quiser já, em janeiro, começar a fazer uma campanha de prefeito, ele já pode. Logicamente que dentro de um discurso... Dentro dos limites. Dos limites, de uma legalidade, porque ele já vai fazendo seu nome. Mas a grande diferença hoje seria essa. O marketing político é um marketing mais longo e o marketing eleitoral é aquele específico em um determinado período. Cauê, para quem está na gestão pública, isso diferencia também? Ou facilita a execução das duas estratégias? Veja, tudo é marketing político, né? Só que, como há o período eleitoral, num momento específico, o marketing político tem que atender às regras eleitorais, né? Por isso que se diferencia que o marketing eleitoral, porque ele tem começo, ele tem data, ele tem prazo, ele tem regras, ele tem legislação específica, inclusive, que o orienta, né? Mas o marketing é marketing político que você está fazendo, só que você está fazendo ali ele numa dimensão já eleitoral, definido e coordenado pelas regras eleitorais. Mas tudo é marketing político. Você ganha a eleição e você começa a fazer marketing político já. Né, a sua gestão, a visibilidade, por exemplo. Eu diria até antes, a forma como você vai se posicionar pós-eleição, ali no momento da vitória, já é uma estratégia. Na verdade, se a gente for olhar direitinho, o político tem que fazer marketing político o tempo todo. O tempo todo, porque é a atividade dele é política. E o marketing é uma ferramenta que ele dispõe para potencializar a sua atividade, para potencializar sua imagem, potencializar seus atributos. Então, ele não pode descuidar disso nunca. Quer esteja num período eleitoral específico, onde ele vai ter que corresponder às regras do jogo eleitoral, quer ele esteja no comando de um mandato, seja um mandato parlamentar ou um mandato executivo, ou quer ele não esteja. Ele pode estar, por exemplo, ele perdeu as eleições. Ele vai deixar de fazer marketing político? Não. Pelo contrário, ele vai ter que fazer, talvez até muito mais redobrado, porque ele vai precisar, mais adiante, ele vai querer disputar novamente eleições, né? E por que o marketing eleitoral ele ganha digamos assim, essa diferença, né? Mesmo sendo marketing político? Porque digamos assim, é a ponte pela qual, se você não conseguir passar, você não consegue ter papel na sociedade. Os nossos mandatos, os nossos mandatários todos, eles passam pelas eleições. Então, a eleição é a ponte pela qual todo político precisa para obter um mandato, seja ele parlamentar ou seja ele executivo. E, para isso, ele precisa, né,
não só praticar o marketing político, como o marketing eleitoral no seu período específico. Chiquinho. Eu vou dar aqui 2 exemplos bem práticos da nossa participação na campanha da primeira eleição do hoje deputado federal Fábio Henrique. Socorro tinha metade do eleitorado que tem hoje na gestão e na campanha de Fábio Henrique. O povo, parcela da população de Socorro, é como se tivesse vergonha de dizer que era socorrense. E ele votava aqui em Aracaju. Ele pernoitava, ele tinha Socorro como... Era chamada cidade dormitório. Dormitório. Mas faltava exatamente uma gestão, talvez naquele momento, de dar de levantar essa autoestima, assim como o baiano é, assim como o itabaianense é. Faltava em Socorro levantar essa autoestima. A chegada do shopping foi um produto que os 3 meses em que eu estive secretário, nós trabalhamos para que mostrasse que a chegada do shopping dava uma autoestima, o primeiro shopping em uma cidade do interior. Outro detalhe foi, o complexo Taiçoca, nem uma carroça passava, nem uma bicicleta passava de tantos buracos. E isso foi uma estratégia de marketing da campanha, de vender a ideia de que a gestão dele em acontecendo, ele iria fazer, ele ia recuperar, ia buscar formas para recuperar. E isso foi bem aceito, mas não podia ficar só no bem aceito, que fez ele virar prefeito. Tinha que ter a continuação. É como o Cauê falou aqui, é uma continuação, você tem que ter isso a vida inteira. Então, logo nos primeiros dias, o que é que a gente começou a massificar na comunicação? O prefeito pediu como candidato, o prefeito pediu como eleito e agora está pedindo como prefeito. Então, o governador, à época, Marcelo Deda, então resolve atender e vai montar uma ordem de serviço em Socorro. E quando o governador se desloca para Socorro, ele vê aquela enxurrada de todo canto de mídia, tinha a presença nossa da comunicação de Socorro, que acabou ofuscando, naquele momento, como se aquela ação fosse só de Socorro da prefeitura e não do governo. E lhe digo que aquilo ali acabou gerando, inclusive, a nossa ida para o governo de Marcelo Deda, que ele chegou já decidido pelo nosso convite naquele momento. E aí eu acabei ficando só 3 meses. Mas o Complexo Taiçoca foi uma realidade graças a essa parceria. Ou seja, prometeu na campanha e conseguiu mostrar a execução. Conseguiu mostrar. E aí fez com que isso pudesse ter ajudado, e com certeza ajudou. Depois eu saí, fui para o governo de Deda, mas ele foi para a reeleição. Perfeito. Eu acho que isso também... E hoje é o dobro do eleitorado. É o dobro. O Socorro tem hoje o dobro do eleitorado. Então, é esse tipo de ação que precisa ser continuado. Há um debate que acontece sempre, e quem está nos acompanhando pelo portal Fanfinho, com certeza, já deve ter ouvido falar um pouco disso. Existe marketing do bem e marketing do mal? Quero começar você, Cauê. Não sei por que eu escolhi você para começar essa pergunta. Talvez devesse perguntar ao ex-senador Valadares. É simples responder. Se eu perco a eleição, eu digo que o marketing que atuou sobre mim é do mal. Se eu ganho a eleição, eu digo que o marketing que atuou sobre mim é do bem. Talvez seja essa relação biliar que possa responder e fazer essa diferenciação que a ciência não faz. Com relação a esse tema, o que é que Cícero tem a dizer? Eu acho assim, não é questão do marketing do mal ou do bem, é o trabalho do marketing. Você tem que realmente desconstruir seu adversário. E o marketing entra com essas estratégias para desconstruir. Nós vamos atrás dos pontos fracos do adversário e, logicamente, nós vamos potencializar aquilo. Então, se o adversário teve algum processo, se o adversário teve algum problema, se o adversário é fraco em algum ponto, enfim, a equipe vai atrás e a gente vai mostrar para o eleitor, porque é uma competição. Você vai escolher entre 2, 3 pessoas, quando eu falo de uma candidatura majoritária, 2, 3, 4 candidatos, e o eleitor vai escolher um só. Então você tem que pegar o seu candidato e dizer, olha, o meu candidato é melhor por isso e isso. E aqueles outros candidatos, logicamente, você vai bater no ponto fraco. Então não vejo como marketing do mal, mas são ações do marketing para potencializar o que o seu candidato tem de bom e fortalecer o que seu adversário tem de ruim. Chiquinho, tem ou não tem? Veja, o que acontece é o seguinte, quem perde, né, sempre vai
achar que foi por mal. Mas vou dar um exemplo aqui que aconteceu na campanha onde houve a disputa e que foi para o segundo turno, Edivaldo Nogueira com Valadares. O que é que o aracajuano enxergava naquele momento, e até eu acho que, mesmo com, acho que foi quase 22% que o Valadares vira para o segundo turno, parecia uma forma muito confortável. Mas ali o marketing de Valadares não entendeu, aí não tem negócio de marketing de mal e do bem, é você fazer leitura. Um terço do eleitorado de João, né, e Cauê soube fazer muito bem isso, um terço do eleitorado de João leva Valadares para o segundo turno, porque já sabia que João não ganharia aquela eleição. No segundo turno, o que é que o marketing do candidato Valadares devia ter feito? Abraçar João. Mas não foi justamente o abraço em parte da coligação de João que queima? Não, o abraço não foi real. O abraço foi um abraço meio escondido. Então aí talvez aí é onde teve o grande problema da estratégia. Eu não estou aqui lendo a mente de Cauê, que ele não, eu estou fazendo... Não, eu assisti de fora e o que é que acontece? Cauê percebe isso e aí coloca João no popular, coloca João no colo de Valadares para ele dar um pontapé. E Valadares faz isso. Valadares dá um pontapé. Então, o terço de eleitorado que levou Valadares para o segundo turno, eu não sei se você lembra, Narciso, foi uma eleição onde Aracaju ficou deserta. Porque esse terço não foi para as ruas e aquele que votou em João, que fatalmente votaria em Valadares e seria prefeito de Aracaju, não foi. Aí é onde o marketing percebe a falta de leitura e aí foi uma ação onde... Só recuperando um pouco da memória, já que a gente citou e entrou um pouco nesse assunto, e foi uma coordenação sua naquele momento, eu recordo que houve um evento no Yacht Clube de Aracaju e a campanha de Valadares Filho fez a opção de trazer ACM Neto para levantar a imagem de um bom gestor, da juventude. Isso. De que o gestor jovem era capaz de grandes realizações. O que foi que Cauê percebeu ali naquele momento com a presença de Maria do Carmo dentro do Yacht Clube de Aracaju? Olha, essa é uma questão que eu acho que... Esse é um episódio que eu acho que deveria servir de lição para todos os políticos e todas as pessoas que trabalham com marketing político. Porque, veja, é exatamente isso. Primeiro, é preciso lembrar que Valadares Filho fez a campanha toda posicionando-se como renovação. A gente até percebia, e eu não sei se ele fez isso propositadamente ou não, mas ele não é que ele imitava, mas ele assumiu um gestual muito parecido com Deda, uma linguagem expressiva, a linguagem corporal dele era muito da campanha de Deda, a campanha de 2000, quando o Deda ganhou, quando o Deda empolgou, né, e que significou naquele momento uma grande renovação. Eu acho que ele caminhou por aí, né, caminhou bem, tanto que a campanha dele foi crescendo, e ele encostou com o Edivaldo já no primeiro turno. Edivaldo ganhou por uma margem muito pequena de votos ali, né? Nesse período de um para o outro, Dona Maria, ele faz esse evento no iate, traz a CM Neto, inclusive porque naquele momento a CM Neto era no Brasil a expressão de vitalidade de um prefeito jovem que estava fazendo transformações evidentes em Salvador, e você sabe que os aracajuanos visitam muito Salvador, né? Eleito, né? Já eleito, inclusive, então é muito, muito importante. E Dona Maria vai ao evento. Qual é o grande problema que eu acredito que aconteceu ali? É que ele escondeu o apoio de Dona Maria. E acho que político que esconde as coisas numa campanha, ele cria uma desconfiança, muitas vezes, irreconciliável com a população. Se ele tivesse, naquele momento, de fazer, olha, estou trazendo aqui Dona Maria, estou no segundo turno, quero o apoio dos eleitores de Dr. João, não vou fazer, Dr. João, um governo como o senhor fez, infelizmente. O senhor foi um grande governador, o senhor foi um grande homem, 3 vezes governador, mas a sua gestão
gestão, infelizmente, deixou a desejar. Mas eu quero o apoio dos seus eleitores, porque eu quero ganhar e quero fazer na prefeitura, como o senhor fez no governo do Estado, por exemplo. Poderia né? ter utilizado outro discurso. Primeiro tinha ter assumido isso. O que é que tem? A população aceita que você no segundo turno, se não for tão gritante a diferença, você traga esses apoios. E o eleitor de João, você disse, o eleitor de João já estava meio mesmo inclinado a votar em Valadares, porque Valadares conviveu muito mais tempo com João do que Edivaldo. Edivaldo pertence a uma outra geração. Teoricamente, o eleitor de João é um eleitor opositor a Edivaldo. Sim, ideologicamente. A vida inteira sempre foi. E se havia alguma aproximação, seria com ele. E Dona Maria, e é outra coisa. Uma coisa é o governo que João fez. Outra coisa é a imagem de Dona Maria. Que aí é totalmente diferente. Completamente diferente. E Dona Maria, a sua imagem não foi arranhada pelo governo de João. João é tão forte, João é tão ele, João tem uma identidade tão própria. Abraçou que ele mesmo faz isso. E outra coisa, Dona Maria faz uma carreira solo, independente de João. O carinho, o respeito, a simpatia, a admiração que as pessoas têm por Dona Maria independente dela, conquista dela, de quem ela é como mulher, como senadora e como foi como primeira-dama. Para que a gente possa exemplificar para quem está nos assistindo, em que momento é que você faz essa discussão? Você está vendo a ação do seu adversário avançar. Aquela estratégia, aquilo vai empolgar. É a juventude chegando, o cara com uma imagem bonita, a gente precisa encontrar uma forma de combater, de contrapor, é isso mais ou menos? É a leitura diária. É a leitura diária ou não, diuturna, na verdade. Você tem que botar o dedo no pulso da política, no pulso da vida, da realidade, e ir vendo os batimentos dela. Sentindo os batimentos dela. Até que aparece alguma coisa que diz, epa, agora tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer. Tem que saber fazer leitura. Tem que estar atento, tem que estar atento, tem que estar atento. E aproveitando essa pergunta que você fez, depende muito da estratégia. Por exemplo, você pode estar com a carta na manga contra o seu adversário, que é melhor você soltar faltando 15 dias. Porque dá menos tempo de reação. Ou soltar naquela última semana. A gente que faz muito programa eleitoral em rádio, e alguns municípios têm rádio, a gente faz muito campanha interior. Então, assim, geralmente não, o programa de rádio termina na quinta-feira. Então, algumas coisas eu deixava para soltar a bomba na quinta, porque não dava nem tempo de recorrer na Justiça Eleitoral, porque na sexta já não tinha programa, então morreu pré-ali. Então, você soltava a lei e você estava com a carta na manga. Então, você pode deixar para a última semana, ou tem coisas como aconteceu com Valadares Filho. Ali foi na hora. Então, no outro dia, ou na mesma hora, depender da estratégia do Márcio, você já tem que estar começando a soltar ali o material. Eu recordo naquele caso... E às vezes, Narciso, o adversário erra tanto que você nem precisa usar. Faz parte também, que se você usar... Para não parecer que foi algo provocado, né? Se você usar, deixar... se você for usar, você vai acordar. Você vai ter medo do erro. Uma coisa interessante que eu recordo que aquele evento era definidor daquela eleição, que eu tive lá quanto repórter, para tentar entrevistar a CM Neto na chegada, mas não consegui ali pela movimentação. E também presenciei a entrada de Dona Maria, tentamos falar com ela, mas a assessoria protegeu já um pouco nessa estratégia de não dar publicidade à presença dela ali. E aí, quando eu saí do hiato, encontrei com 3 amigos empolgadíssimos, né? Porque naquele momento saía uma pesquisa que dava Valadares Filho com 19 pontos na frente, e o hiato estava cheio, e aí eles diziam com muita empolgação. E aí eu virei para os 3, recordo como hoje, disse, olha, vocês estão muito empolgados, mas eu quero lhes dizer que um fato que está acontecendo aí dentro vai ser uma curva nessa eleição, e se é verdade essa distância que vocês criaram agora no início, não sei se vocês chegam com ela até o final, porque o discurso de desgaste do governo de João pode recair no colo de Valadares Filho, que foi o que aconteceu no final. Vamos avançar um pouco nesse papo sobre marketing para a gente entender o seguinte. O candidato, vocês quando vão prepará-lo para a disputa, vocês fazem pesquisas. E vão atrás daquilo que o povo está com mais sede de ouvir, está com mais necessidade de perceber. Não é uma criação de um produto, porque às vezes o candidato ele chega à eleição querendo falar sobre um determinado assunto, aí se depara com a assessoria e diz assim, epa, bota esse assunto na gaveta, o que o povo está querendo ouvir é sobre educação, o que o povo está querendo ouvir é sobre segurança pública. Ou é o inverso? Qual é a visão de vocês sobre isso? Olha, veja só, logicamente que você não vai, por exemplo, você vai pegar um professor, o cara é professor, né? Professor Narciso.
e você vai proibir o cara de falar sobre educação, porque hoje a pauta é saúde e emprego. Não chega a ser isso. Mas o que é que acontece? Ele vai ter que falar sobre saúde e emprego. Em 2018, a pauta era segurança e corrupção. Era a pauta da eleição presidencial, diria que era segurança pública, corrupção, tal. O Bolsonaro veio naquela onda. Hoje você não vê mais falar nesses dois temas. Hoje você vê falar em saúde e emprego e eles ficam variando. Então, assim, logicamente, para um candidato, né, que se coloca na intenção de ser um governador, por exemplo, você ir para um horário eleitoral, você ir para as redes sociais e não falar de emprego e saúde, fica difícil. Porque ele não vai falar naqueles dois assuntos hoje que a população mais tem essa sede, mais tem essa vontade de querer saber o que é que você vai fazer para mudar a minha condição de emprego, para me conseguir um emprego, porque a população ela cobra do político isso, para melhorar o atendimento no posto de saúde, no hospital. Então, assim, as pesquisas elas servem para isso. Se a gente for na contramão da pesquisa, fica difícil você tocar uma campanha. Então, a gente compra a pesquisa, a gente paga caro, o cliente paga caro, justamente para dar essa orientação. E aí a gente tem que saber moldar com a característica do político. Mas eu diria que uma campanha ela se faz 90% com aquilo que as pessoas querem ouvir. Fora disso, eu acho que é um caminho muito arriscado. Chiquinho. Veja, são vários fatores que você tem que analisar. Eu vou citar aqui a campanha de Itabaiana. Quando nós fizemos uma quali, apontava lá que Luciano Bispo tinha como principal líder político Marcelo Deda. Deda estava com atuação de governo perfeita em Lagarto. Mas ainda não está... Não, perfeita em Lagarto ele estava. Lagarto. Uma atuação perfeita em Lagarto. Mas não tinha, a sua gestão não tinha chegado ainda em Itabaiana. E coincidia com a ausência da gestão do governo com também a gestão ruim de Luciano. E o líder político naquele momento de Valmir era Maria. Mas é claro que aí você abre o sorriso quando você soma as duas questões negativas. Mas naquele momento também tinha setores onde a deputada não podia andar com o candidato. Ele tinha que andar sozinho. E às vezes você tem essa dificuldade, porque a pessoa rejeita. Querem me tirar do palanque. Não é tirar. É que às vezes o candidato precisa ir sozinho. Porque são coisas diferentes. Por exemplo, Maria tinha perdido a eleição para Luciano há 4 anos atrás. Houve ali uma sinalização. A pesquisa ajuda a ler. Ajuda a ler. Na eleição dela já tinha sinais de que a juventude queria votar com Maria. Queria votar contra Luciano. Naquela época o marqueteiro lá não percebeu. Quando a gente chega em Itabaiana, esse mesmo sinal foi dado na quali. E veja que, por mais que às vezes você se surpreenda, a juventude tem uma probabilidade de votar em Valmir. O que aqui de início eu imaginei? Educação, melhor saúde. Não, queria um chiclete com banana. Era o tema. Era o assunto que moveria Mas sabe o que? Aí é onde que acontece muito com várias campanhas que ocorreram aqui em Sergipe, daquele marketing que vem de fora. Porque ele fica do hotel para a produtora e da produtora para o hotel. Ele sequer se debruça com essa leitura. O que foi que nós vimos em Itabaiana? Por que chiclete? Não é porque a juventude itabaiana não queria escola, ou não queria educação, ou não queria saúde, não. É porque há 4 anos atrás, Luciano Bispo ganha prometendo levar chiclete. E não levou. Então, foi o que nós fizemos. Nós fomos buscar chiclete e como colocar de forma clara, verdadeira, que chiclete viria. Naquela época você não tinha mais showmício. Você não podia fazer. Mas aí houve uma alternativa de contratar chiclete. Por coincidência, chiclete vinha fazer um show aqui para Esmeralda, que era prefeita de Carmópolis. E nós colocamos chiclete. E como massificar isso? Era só Twitter que existia naquela época. Então pegamos desde a emissora de rádio aliada para colocar chiclete e nós espalhamos carros em todos os povoados, moto, tudo que tinha um momento, que naquele momento que o Twitter de chiclete ia confirmar que estaria em Itabaiana tal dia, depois da campanha. Qual é o sinal que Itabaiana? Itabaiana é uma coisa para estudo em campanha política. Qual é o sinal de você passar uma informação também em Itabaiana? Fogos. Então,
nós deixamos tudo pronto. Na hora que Chiclete oficializa no Twitter, então há uma rede em Itabaiana Montada inteira pra tocando sinalizar. Chiclete com fogos. E isso vem depois com a onda azul, que nós encontramos, eu e Cícero encontramos essa onda azul lá e colocamos essa onda azul na prática. E houve uma velocidade. Luciano ganhava a eleição toda vez com fogaréu. A gente coloca Tiririca, que era do partido, na noite do fogaréu. E aí tem também a ajuda de São Pedro, que veio a chuva. Enfim, Apagou o fogo. São componentes. Cauê, qual a sua visão com relação a esse detalhe de formação de um discurso na campanha? Narciso, a gente pode não ver, mas a sociedade tem sua pauta, né? E ela vai se construindo. Ela se constrói em cima da necessidade do povo, objetivamente, né? Também são pautas muito, muito objetivas, né? O Cícero falou, emprego, né? Efetivamente é. Fome é outro tema que está se colocando, né? Nós não somos mais o Brasil que saiu da linha de pobreza, da miserabilidade, né, com o prato na mesa. Não é mais, não. Tem gente com fome no país, né? E essa é uma pauta que a sociedade tem, né? O que as pesquisas fazem como se diz, identificá-las, né? Identificá-las. E para um cargo proporcional, o candidato pode se dar ao luxo de abraçar uma causa específica. Por exemplo, se ele é um médico, naturalmente ele pode abraçar apenas uma causa da educação. Eu cito aqui a vereadora Sheila Galba, né, que ela sempre fala dessa questão do câncer. Ela viveu um drama pessoal com câncer e tudo, e dedicou a sua vida a isso. Um parlamentar pode fazer isso. Agora, um candidato a majoritário, ele não pode. Ele tem que abraçar, ele não pode ficar restrito. ele tem que abraçar todos os temas da sociedade e identificar, naquele momento, daquela sociedade, daquela realidade, qual é o tema principal. É o que a gente chama da agenda da sociedade, né? Qual é a agenda que a sociedade está expondo naquele momento. Chiquinho disse, Cícero disse muito bem, em 2018 a história da corrupção estava mesmo impregnada. Qualquer pessoa que se levantasse, desse um grito contra a corrupção, ganhava relevância. Não foi à toa que muitos promotores, juízes, delegados, né, ganharam eleição naquele momento por conta dessa pauta de força, né? Era uma sociedade que parecia... Não era só a questão da... A corrupção era, digamos assim, a expressão, digamos, mais nojenta, digamos assim, daquele momento. Mas o recado que, sobretudo, a campanha de Bolsonaro e muitos outros, né, a própria imprensa fez muito isso, era o seguinte: a sociedade está frouxa, está precisando de ordem. A sociedade brasileira perdeu as estribeiras. A sociedade brasileira perdeu a moral, perdeu a vergonha. Foi esse o recado que se passou naquele momento. E a sociedade brasileira, de uma certa forma, comeu isso e incorporou como pauta. Tanto que temas exóticos, temas bizarros, surreais, ganharam força de verdade quando não eram. Quando eram mentira, quando eram fake news. Ganharam, e nós, você sabe muito bem disso, ganharam em áreas de que fossem verdade, e não eram. Os anos depois vieram desmascarando essas mentiras que foram colocadas ali. Mas a nossa sociedade estava tão ávida por isso que ganhou. Me lembra muito 1989, primeira eleição do país. Vem um governador de Alagoas que fez uma pequena mexida do ponto de vista ético e se coloca como caçador de marajás e ganha as eleições no país. 2 anos depois ele é deposto. Por corrupção. Veja, então a culpa é desses candidatos que se aproveitam disso? Mas a culpa também é do amadurecimento da sociedade, do nível de consciência que uma sociedade alcança para poder distinguir uma coisa do outro. De lá para cá, e a partir da experiência dessa própria última eleição de 2018, vocês enfrentam uma nova realidade. Como disse Cícero lá no início, a campanha de 2018 muda a conjuntura tanto política quanto também das ferramentas que estão à disposição para serem utilizadas. Qual vai ser o papel das mídias digitais nesta eleição
de 2022? Eu acredito que depois de 2018, é preciso lembrar que as mídias elas vêm ganhando proscênio desde 2016, um pouquinho antes até. Acho que em 2014 elas começaram, 2016 elas aumentam, 2018 é o grande momento. Em 2010 já existia ali o Twitter, por exemplo, o Deda utilizava muito no processo de reeleição. A eleição Se aproximava dos muito dos A eleitores. eleição dos ali. Estados Unidos foi Twitter. Isso. Só que, Só veja, foi Twitter. o Twitter é muito pessoal, né? O Twitter não tem o alcance, por exemplo, que as outras, por exemplo, que o WhatsApp alcançou, que o Instagram alcançou. Então, ele ainda era uma mídia, digamos assim, muito... quase que confessional, ou seja, era o posicionamento do político em relação a alguma coisa. Você tinha a possibilidade de retweetar, mas mesmo os retweets ainda eram menores. Uma coisa é você falar no Instagram e ter essa explosão que se tem. Me perdi o fio da meada aqui, mas eu queria dizer um negócio que era... Você veio dizendo que a utilização das redes mídias, sociais não das é redes algo sociais. recente, tem uma já crescente. já veio de antes. Ganhou em 2018, ganhou o pico principal, e é preciso também que se diga que este pico se deve muito à utilização de robôs, que foi talvez tecnologicamente a grande influência, a grande mudança que houve em 2018 foi a utilização de robôs nas eleições, como já tinha sido utilizado na eleição de Trump, né? E agora, o que é que eu acho? Eu acho que a sociedade brasileira começa a amadurecer em relação às redes. O grau, por exemplo, ao mesmo tempo em que há um número cada vez maior de pessoas utilizando as redes sociais, o nível de credibilidade dela é inversamente proporcional. As pesquisas mostram isso. Mostram isso. Todas as pesquisas sobre meios, sobre mídias que se realizam, mostram que elas vêm perdendo cada vez mais a credibilidade. Primeiro, a credibilidade delas já é pequena. E elas vêm perdendo cada vez mais. E acho que, de uma certa forma, é porque o processo de formação da consciência coletiva, ele é demorado mesmo. Ele é histórico, ele é demorado. Depois de 2018 para cá, mesmo que isso não tenha vindo no plano consciente ou não das pessoas, mas todo mundo pensou, rapaz, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada nesse mundo, tem alguma coisa errada comigo. Por que eu fiz assim? Por que eu estou agindo assim? Por que fulano está assim? Por que meu primo está com esse ódio todo de mim? Por que o meu irmão está tão assim? Porque as redes cindiram famílias. As redes provocaram disenções entre amigos que deixaram de se falar por conta disso. Porque as redes têm uma coisa interessante, Narciso. Enquanto você discute politicamente, você discute no plano das causas e tudo mais assim, eu digo, olha, eu não concordo com você, mas tudo bem, siga com o seu pensamento. Quando a gente traz para a rede, eu digo, não, eu odeio você, eu não quero saber de você. Ou seja, a coisa fica pessoal. A briga fica pessoal. Não é mais dois cidadãos olhando o mundo e conflitando as suas visões. Não. São duas pessoas, né, brigando entre si. Entendeu? As redes, o nível de aproximação que as redes fazem é tão grande, é tão grande que acontece isso. Você traz para o tecido pessoal. E isso é muito ruim. E nós vimos isso. Nós vimos isso em 2018, nós vimos isso de 2018 para cá, nós vimos o que vem acontecendo. Forte, relevante ou mais equilibrado nessa campanha? Eu acho que cada vez mais equilibrado, sinceramente. Eu acho que cada vez mais equilibrado. Cícero. Eu concordo plenamente com o Cauê e eu já tenho até conversado com alguns clientes e comentado justamente o que ele falou. E o que bate também com algumas pesquisas que eu tenho feito. As pessoas, elas estão dando muito mais credibilidade ao conteúdo que ela vê numa televisão, num jornal, rádio está voltando com força. Por que eu digo está voltando? Porque na eleição de 2018, quando a gente fazia qualquer pesquisa, você se informa sobre o seu candidato através de quê? Era Facebook, Instagram e WhatsApp. Era disparado 60%, 70%. Hoje isso está caindo. Hoje as pessoas já estão procurando na televisão, no jornal, no rádio, sites jornalísticos. Porque a disseminação de fake news, né, vem contribuindo muito para que essas redes sociais percam credibilidade. Eu trabalho muito mais, eu digo até que eu trabalho muito mais o marketing digital do que até aquele mesmo marketing off. Eu digo que o Cauê é o especialista nisso, né, o geral, e eu gosto muito das redes sociais. Mas eu sinto que realmente a gente está passando por isso. E fora que as redes sociais, como elas dão voz ao cidadão, o político, quando se expõe muito na rede social, o cidadão vai lá, me desculpe com a palavra, numa espécie de descarga no vaso sanitário. O cara vai lá para descascar, para esculhambar e
critica em níveis... A gente na imprensa sente muito isso também. Quando a gente publica uma determinada matéria, Exato. os apaixonados já interpretam logo pela... Já vai. Não conseguem racionalizar, Não, né? Não conseguem... Imagine no perfil de um político. Eu, recentemente, um perfil que eu administro, eu cheguei para esse meu cliente e disse, meu amigo, vou lhe dar um conselho, vamos tirar essa postagem? Ah, mas vamos tirar, porque o retorno está sendo tão negativo que você não está ganhando nada com ela. Pode perder o controle. E aí eu aconselhei e ele aceitou e eu tirei. Por quê? Porque realmente uma reação negativa na rede social ela é muito ruim. Então, infelizmente, é algo que eu não gosto de fazer, mas eu tive que fazer, excluir a postagem, né? Porque estava chegando um nível que não estava para administrar. Então, assim, e agora com a volta das inserções partidárias, né, o político está aparecendo lá no Jornal Nacional, na Record TV, num espaço de intervalo que pega o eleitor desprevenido, quando vê, está lá o político, 30 segundos e tal. Então já tive retorno. Essa semana eu estava caminhando e passei ao lado de uma residência quando entrou no ar, não vou dizer qual o programa para não animar os ânimos, mas passava lá um determinado líder político daqui e a senhoria no sofá de casa gritou bem alto falando com o marido lá para dentro. Aí soltou lá um palavrão, só aparece em época de eleição. Aí eu saí dali refletindo, né? Mas o quanto também que a sociedade busca os políticos ou busca se informar sobre os políticos fora deste período de eleição. É esta relação de responsabilidade do cidadão e da cidadã também. De corresponsabilidade, né? Então eu acho assim, que para fazer uma campanha hoje, principalmente majoritária, eu buscaria muito, né, melhorar cada vez mais os materiais de televisão, de rádio e trabalhar muito com a imprensa. Hoje é fundamental qualquer campanha trabalhar nesse nicho também. Você lembra que quando chegou esse momento grande, o despertar das redes sociais, se falava que o rádio ia acabar. Perfeito. O que é que eu vejo? Ela chegou para ajudar, ou para expandir mais ainda, né? Onde a força, o prefixo, né? a dimensão da capacidade da rádio não chega. Mas o que é que eu estou vendo? Essa questão do descrédito com as redes sociais, ela, Cauê falou aqui, que às vezes a sociedade tem um processo lento de absorver as coisas. Ela chega com um descrédito dentro de uma campanha política porque ela veio do pessoal. Ou seja, começa a exposição, as pessoas deixaram de... você vai fazer uma viagem, você não curte a viagem. Você se mostra para as pessoas que você está ali, você está viajando. Você acaba, se você perguntar à pessoa, você esteve em local tal, no teatro tal, você esteve em algum lugar na viagem que você foi, o cara não, é capaz de lembrar a peça que ele foi assistir. Porque ele se preocupou mais em colocar. Daqui a pouco, a vida dele, pessoal, seja em relação com alguém, ou seja, qualquer outro tipo de exemplo, ele não é aquilo que está posto ali. Então, como ele tem essa consciência de que ele está vendendo uma coisa que ele não é, então essa soma de consciência da população também está levando para dizer assim, quando vê o político, ele se espelha nele. Peraí, eu estou mostrando aqui uma coisa que eu não sou, então o político também está mostrando, está fazendo a mesma coisa que eu estou. Ou seja, se o político exagerar, a sociedade também percebe que... A sociedade percebe também, porque vai dizer, eu também me sinto aqui que exagerei também na dose nisso aí. Então, a gente está voltando ao rádio, a gente está voltando à televisão, e hoje eu acho que blog, site é uma coisa que está chegando rápido. Você pega a jornal. Eu lembro quando eu fui secretário de comunicação no governo de Paixão, em 1991, 92, você tinha um office boy que a gente fazia a clipagem, ali depois do material confeccionado da máquina Olivetti com papel carbono, e você tinha que levar 5 horas da tarde e distribuir em cada jornal. Hoje, eu mando para o blog, para o site fã. 2 minutos depois, a notícia está ali. Se a notícia for relevante, está publicada. Está publicado. Uma questão importante que é preciso a gente detalhar dentro desse processo. Profissionais de marketing são cidadãos, são cidadãs, são seres humanos que estão dentro da sociedade, que possuem uma história, uma formação, uma ideologia, uma visão de mundo. Na opinião de vocês têm o direito de se posicionarem ou devem ser
cuidadosos naquilo que colocam para evitar qualquer tipo de má interpretação ou até influência da posição de vocês colada ao dos assessorados? É uma excelente pergunta, Narciso, e eu vou responder com outra pergunta. Teoricamente, você sabe para que time um juiz de futebol torce? Teoricamente, não. Não. Quando ele erra, a gente sabe. Depende, E né? aí, as fake news aparecem rapidamente com o cara vestido com o time Enfim, com a camisa né? do time que... Eu vejo vários VARs aí com as camisas do Flamengo, né? Exatamente, O exatamente. VAR realmente é um caso, acho que é até um caso de estudo pro Flamengo, né? Mas enfim, isso aí é outra história. Aí é papo de dois vascaínos. Flamenguista aqui assistindo. E eu sou o que ganha. Tá tudo certo. Mas, assim, existe, por exemplo, existe aquele marqueteiro que tem uma identificação com determinado grupo. E ele fica muito tempo com aquele grupo, ele ganha a confiança daquele grupo e ele segue sua carreira naquele grupo. Isso acontece com muitos marqueteiros, né? Mas existem aqueles outros marqueteiros que trabalham independente de qualquer partido. Meu caso mesmo, já fiz campanhas de PT, de PL, de Patriota, de MDB, de PSDB, de PSB, partidos de centro, de centro-esquerda, centro-direita, enfim. Então eu trabalho para o cliente. Meu estilo... Não é Cícero pensando, é Cícero fazendo o seu assessorado se comunicar para o público que... Profissional. Eu pego o que é que você tem de bom, extraio aquilo que ele tem de bom, o que é que você tem de ruim, diminuo, tento corrigir o que tiver de ruim e lanço ele para o público, para o eleitor, para ele conquistar a eleição. É uma coisa bem racional. Logicamente que nós, como cidadãos, temos nossa preferência eleitoral, nós vamos para a urna também votar, né? Nós depositamos nosso voto, mas quanto mais você separar o cidadão Cícero do marqueteiro Cícero, na minha visão, é um trabalho que eu consigo fazer melhor. Mas existem marqueteiros como eu, que trabalham em várias campanhas, como existe aquele marqueteiro que tem também aquele determinado grupo e, por relação de confiança, ele consegue aí trabalhar com o grupo, e então eleição e outra, e consegue fazer essas vitórias. Eu vou deixar Cauê por último nessa, porque você é o mais identitário, vamos dizer assim, entre os três. E vou pegar para Chiquinho aqui para relembrar um fato. Você também tem uma relação de identidade com um determinado grupo político. Tanto que, eu me lembro, não era repórter na época, mas sempre acompanhei muito a política de Sergipe. Quando você vai para a adjunto de secretário do governo do estado, criou-se uma polêmica em Sergipe, né? Mas Chiquinho Ferreira, que nunca teve uma relação com o PT, como é que vai alçá-lo a esse cargo? É um pouco da confusão que vocês encontram no dia a dia? É porque, na verdade, eu nasci na Rádio Jornal, né? Prefixo fortíssimo, da 540, que era de propriedade da família do Dr. João, né? Depois eu estive, depois de Paixão, Dona Maria me formulou um convite para ir para a Secretaria de Saúde. Era Manuel Messias o secretário. Depois o Albano ganha o governo e Ivan Paixão não tinha nenhuma relação com o Chiquinho. Só 30 dias, se você der certo, você fica aí. Eu fiquei com o Ivan, fiquei com Marta, fiz a campanha de Ivan, fui para Brasília. Então, eu tinha essa relação com o João e com o Albano, de ter trabalhado nos dois governos. Então, eu vinha do governo de João e vinha do governo de Albano, inclusive, na reeleição de Albano, eu estive também participando da campanha. E aí, foi uma surpresa, né? Mas essa questão do convite de Marcelo Deda foi aquilo que eu falei lá atrás. Há poucos instantes. Mas cria ou não dificuldade quando você cria uma relação de muita identidade com um agrupamento político? Veja, eu acho que às vezes a vida é um ciclo. Ou facilita o trabalho? A vida é um ciclo. A vida é um ciclo. É um ciclo que se fecha, é um ciclo que se abre. Eu vou dar um outro exemplo. Existia um compromisso de que o Eduardo Amorim, estando senador, e que já se fazia um trabalho, quando eu fui para Itabaiana ser secretário de Maria, ali foi uma construção já para a eleição de Eduardo deputado federal. E havia um compromisso, tanto de lá como de cá, de que se Eduardo virasse senador, era importante que eu estivesse na coordenação. Mas também que foi um ciclo. Quando chegou no momento de 2014, da eleição, que o marketing, a equipe toda veio de fora, inclusive Cauê aqui escreveu não, ele deu uma entrevista, eu lembro muito bem, para Tiago Elcio, e ele falava assim, a eleição estava
Eduardo estava conduzindo, Eduardo estava ganhando a eleição naquele momento. E aí na entrevista de Cauê ele fala, quando chega o marketing importado, quando chega o marketing de São Paulo, Não leu. ele começa a dizer assim, realidade. agora a oposição começa a ganhar a eleição. E que acabou ganhando a eleição. Né? E eu fiquei só na condição de assessor de comunicação. Quando eu chego... Começa a ganhar não, começa a perder. Quando chega, começa a perder. E aí, vem 2018 e eu começo a fazer a leitura de que os erros iam se repetir. Veio a equipe de fora de novo. A equipe de fora de novo. E quando vem essa leitura de que os erros iam se repetir, eu tinha recebido um convite de Jackson em 2017 para ir para o governo. Acabei que não avançou de um lado nem de outro. Mas em 2018, houve a coincidência de o convite de Belivaldo e o meu olhar de que os erros seriam os mesmos. Como aconteceu. Foi melhor sair. Então, é uma mudança de ciclo, porque você não... essa pergunta. Eu acho que você não tem que se apaixonar. Né? Você tem que ter realidade das questões. É como na hora que chegou o convite do prefeito Adailton. Eu também achei que era o momento que eu precisava sair. Abrir um novo ciclo. Abrir um novo ciclo e voltar para Itabaiana, por quê? Aí, eu quando volto para Itabaiana, volto atendendo o convite do prefeito Adailton, mas estou enxergando eleições de 2022 também. Sim, aí você já quer chegar na grande interrogação de 2022 chamada Isso. Valmir de Francisquinho. Cauê, é uma relação de identidade, é uma relação ideológica ou são as oportunidades que surgiram com você bem próximo a esse agrupamento? Eu acho que é tudo isso. É diferente, por exemplo, eu acho que diferente de Cícero e de Chiquinho, quem me botou na comunicação política foi a política. Foi o movimento estudantil, foi o fato de ter sido integrar o PCdoB, ser militante do PCdoB aqui. Então, eu entrei na comunicação pela política. Eu não entrei na política pela comunicação, é diferente. Nós éramos um grupo, eu sou um dos fundadores do PCdoB aqui no Estado, que depois da separação entre PCdoB e PCB, não houve a reorganização do PCdoB no Estado. Essa reorganização só veio se dar em 82 aqui. Comigo, Edivaldo Nogueira, Álvaro Vilela, Cecília Tavares, Ivânia, Ilka Bichara, 8 ou 9 pessoas, Zé Carlos, um colega nosso de comunicação, Zé Araújo, né? E a gente tinha uma militância no movimento estudantil. Na verdade, nós éramos restritos ao movimento estudantil. Foi assim que, por exemplo, atravessamos a campanha de 82, apoiando Gilvan Rocha, Jackson para deputado federal, depois 82, 84, 85, Jackson prefeito, né, votando, na verdade, mas fazendo militância política, né? 86 eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes e nós fizemos uma assembleia na universidade e decidimos em assembleia que iríamos apoiar o candidato Antônio Carlos Valadares, porque naquele momento achávamos que ele representava o processo de ruptura com os francos, que era o que nós considerávamos o principal adversário na época, e apoiamos, veja, era militância. 86, 88, eu fui para a campanha de Paixão, aí sim, já atuei como redator, comecei a entrar mesmo nessa seara, ia gravar com Paixão no estúdio, com ele e tudo, 88, né? Depois, 90, Jackson senador, que depois foi impugnado, Carlos Alberto Menezes candidato a governo, depois que Jackson foi impugnado, a reunião com o PT, Zé Eduardo Dutra vai ser candidato a governador e Carlos Alberto Menezes vai para o Senado, Zé Eduardo ganha as eleições aqui em Aracaju por mais de 30 mil votos contra João, certo? 92, Jackson volta para a prefeitura, eu faço a campanha dele para a prefeitura. 94, ele vai para o governo, eu vou para o governo para ele. 96, ele vai apoiar Gama, eu vou para a campanha de Gama. E aí, inclusive, agora contra os antigos aliados. Não, Valadares juntou-se com Jackson nessa campanha. Apresentou o vice, que apresentou era o vice, Senna, assim. Contra Ismael. Contra Ismael. E aí, veja, o meu partido estava com Ismael. E eu fiz campanha contra Ismael, contra o meu partido naquele momento. Aí foi mais um marqueteiro. Aí né? sim, aí eu acho que foi, digamos assim, foi a ruptura. O corte do cordão umbilical. Então, 96 isso. 98 fiz a campanha de Jackson e Albano.
Fiz a campanha de Jackson e Albano. Jackson perde, Albano vai para o segundo turno, eu faço a campanha, continuo fazendo a campanha e Albano ganha. 98. 2000, eu faço a campanha de Valadares contra Deda. E a gente perde a eleição com Jackson do lado de cá. 2000. 2002 eu vou fazer a campanha de Zé Eduardo, PT. Já, entendeu? Lá, contra João, perdemos a eleição. Né? Vai para o segundo turno, mas a gente perde a eleição. 2004, eu faço a reeleição de Deda. 2006 eu faço a eleição de Deda para governo. 2008 faço a eleição de Edivaldo. 2010 faço a reeleição de Deda. 2012 fiquei num processo de coadjuvância, porque a campanha de Valadares Filho trouxe uma equipe de Pernambuco, o pessoal de Edinho, né, de uma agência que atua, e eu fiquei realmente numa Foi posição... o pessoal que atuou com o Márcio agora. Parece que sim, parece que sim. Eu fiquei numa posição mais decorativa. Até Antônio Neto era o coordenador da campanha em 2012. 2014 eu fiz Jackson, 2016 fiz Edivaldo, 2018 fiz Belivaldo, 2020 fiz Edivaldo de novo. Ou seja, 2022. 2022 eu estou analisando as propostas. Atenção, candidatos. Não, já conversei. Tenho conversado com o Fábio Mitidieri, já conversei com o Rogério e já conversei com o senador Alessandro, que me procurou e Olha, fiquei muito honrado com a procura dele, porque vi na procura dele um gesto de profissionalismo, de Reconhecimento buscar, do profissional. e do profissionalismo, ou seja, profissionalizar a campanha dele, profissionalizar a atuação dele, profissionalizar a atuação e a atividade dele política. Né? Eu fico muito contente quando um político procura um profissional para buscar atuar junto com ele, porque ele está respeitando a profissão dele, ou respeitando a atuação dele, ou o mandato dele. Ele está dizendo, não, eu não quero fazer a campanha sozinho, eu não quero fazer a campanha na minha cozinha, eu quero trazer a minha campanha para um status de profissionalismo e, portanto, vou procurar Cícero Mendes, vou procurar Chiquinho, vou procurar tantos outros. A autonomia conquistada ao longo dessa experiência dos últimos anos, mesmo tendo uma relação muito pessoal com o Edivaldo, lhe dá a liberdade de escolher como você vai atuar em 2022? Me dá. E eu já, inclusive, conversei com o prefeito Edivaldo Nogueira. Eu disse, Edivaldo, se você fosse o candidato, não tenha dúvida que eu faria, não só por uma questão de ligação pessoal, mas também porque eu identifico que você seria uma campanha boa de fazer, uma campanha fácil de fazer, porque você tem muito que mostrar e as pesquisas estão dizendo aí como Sergipe está ansioso por tê-lo como governador. Mas não deu. O grupo instituiu regras, que Edivaldo vai seguir essas regras, aceitou essas regras e pronto, o candidato é Fábio, vai marchar com Fábio, ótimo, excelente, eu acho que o caminho dele é esse. Eu é que me dou o direito de, como profissional, analisar outras propostas, analisar inclusive as seduções que Cícero Mendes vem tentando me fazer aqui. Olha, revelações aqui nesse encontro. Aliás, em nome dos candidatos que eles defendem, né? E veja, então veja que a minha trajetória ela é muito assim, parece uma... Foi legal você ter trazido isso, porque o fato de você ter conquistado essas vitórias nos últimos anos quase que colou em você um cartaz assim de esquerda, digamos assim, ou de estar próximo desse grupo que começou a ruptura ali com Marcelo Deda. Mas estou aberto. E aliás, os conceitos de esquerda e direita, eles foram muito esgarçados nos últimos tempos. Eu não digo que eles desapareceram, mas eles foram muito esgarçados, né? Então eu me dou o direito. Não, e eu me dou o direito pelo respeito que eu tenho a mim como profissional, né? Eu não vou por gravidade para nenhuma campanha. Eu vou para a campanha que me oferecer condições profissionais melhores e, é claro, eu também me dou o direito de, como aos 60 anos, eu me dou o direito de olhar o cenário e dizer, não, peraí, o que é que eu quero de melhor também para o meu estado, o que é que eu acho que vou tentar influenciar, né? Nesse sentido, vou dar minha contribuição. De uma certa forma, embora essa não seja, digamos, a razão única e decisiva da minha posição, agora, da minha escolha. Já que a gente entrou numa brincadeira de revelações, sou obrigado a puxar, né? O jornalismo nos leva a isso. Você fez uma declaração recente de que Lula é o nome para reunificar o país. Essa identidade com Lula pode lhe levar a influenciar na sua decisão? Não, porque o meu voto para presidente está descolado do voto para governador. Isso pessoalmente. E o meu trabalho para governador aqui em Sergipe também vai estar descolado desta opção pessoal de votar em Lula. Eu voto em Lula. Muito bem.
Meus caros, para que a gente possa encerrar, e vamos encerrar nesse clima de amenidades que se gerou aqui nesse finalzinho. Lembrem um fato assim que marcou vocês de bastidor, ou de administração de egos que vocês tiveram que fazer, ou de algum fato engraçado que traz a memória de vocês assim nesse momento em que a gente está fazendo essas reflexões aqui ao longo da experiência de vocês. Desafio grande agora, hein? É um desafio grande. Escolher um fato, mas vocês podem contar dois se quiserem também. Não, porque são muitas campanhas, né? Mas eu vou puxar lá para Itabaiana, 2012, prefeito vereador, Valmir de Francisquinho, um vereador, 5, 6 mandatos, logicamente, mas era um vereador contra o todo poderoso Luciano Bispo e seu grupo, que Luciano nunca tinha perdido uma eleição. E eu me lembro que o primeiro programa de rádio que eu fui fazer, eu fiz um texto para Valmir, né? Até então, conversei muito rapidamente com o Valmir, 2, 3 vezes, mas nunca tinha colocado ele no microfone, né? E eu me lembro que eu sentei no estúdio e tal, botei o textozinho aqui para ele e disse, Valmir, quero que você grave e tal. E aí quando ele começou, né? Porque o povo de Itabaiana, quando ele começou a ler isso, aqueles anos lá atrás, né? Eu disse, meu Deus do céu, onde foi que eu botei meu jegue? Essa voz rouca aqui. Essa voz rouca, uma dificuldade imensa e também um pouco nervoso. Aí eu disse, mas campanha é isso, é desafio. Sim. Né? Então eu me lembro muito disso, eu tenho até hoje gravado esse primeiro programa que a gente tem lá em 2012. E se você escutar a fala de Valmir em 2012 para o que ele está hoje, você vê uma evolução grande. Então eu me lembro muito São as desse ferramentas episódio, de treinamento, de treinamento, preparação, experiência. Então assim, campanha é desafio. Você vai para uma campanha é um desafio, porque você não sabe. Logicamente, como o Cauê disse, tem algumas campanhas que você fica mais tranquilo. Eu diria que a campanha de reeleição dele em 2016, a gente sabia que ia ser um passeio. Então, o marketing. Não, 2012 e 16. A de Valmir em 2016. A gente sabia que ia ser um passeio, porque ele estava muito bem. Então, o marketing foi mais tranquilo. Não tinha... Mesmo assim, a turma era muito nervosa. Né? Eu disse, rapaz, tenha calma que vai dar certo. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu me lembro muito disso. Quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus, onde é que eu amarrei meu jegue aqui em Itabaiana? Mas, graças a Deus, deu certo. Fique à vontade. Fiquem à vontade, assim. Não tem, assim... não tem fatos curiosos, mas às vezes eles estão circunscritos a coisas assim tão... Tem um fato curioso, bom... Vou trazer a brasa para minha sardinha. Em 2004, eu não ia fazer a reeleição de Deda. Deda tinha escolhido outras pessoas para fazer, para estar na coordenação, né? E Jackson me chamou para fazer os candidatos proporcionais do PTB, acho que era PTB na época, né? Jackson PTB. E aí nós começamos a fazer e aí começamos a fazer, botamos no ar o primeiro programa. Quando botamos no ar o primeiro programa, porque os dias são diferentes, né? Um dia vai os programas proporcionais, outros dias vão os programas majoritários. Então botamos o primeiro programa no ar e no intervalo entre gravar o primeiro programa e botar no ar, eu recebo um chamado de alguém que diz assim, ó, Deda quer conversar com você. Aí eu digo, vou lá, e aí Deda diz assim, rapaz, eu quero você aqui na campanha, não tem jeito, vamos para cá. Aí eu digo, tá certo, Deda, vamos fazer a campanha, vamos fazer, né? Na época ele estava angustiado, ele não estava sentindo a devida segurança sobre aquilo, embora, veja, era o candidato francamente majoritário, ninguém tirava aquela eleição dele em 2004, que era a reeleição. Aí fizemos o primeiro programa, ele adorou o programa do PTB, disse, porra, isso aqui é programa de proporcional, nunca vi um programa proporcional desse, porque nós fizemos uma brincadeira, enfim, né? Aí passa a primeira semana, Deda me chama no canto, me perdoem a imodéstia, Deda me chama no canto e diz assim, Cauê, a melhor coisa que eu fiz foi trazer você para essa campanha de reeleição, porque você mudou o clima dentro dessa produtora. Isso bacana. É uma das coisas que me dá muito orgulho, sabe, desse reconhecimento que Deda fez naquele momento e nos reconhecimentos subsequentes que a vida, infelizmente, curta dele nos proporcionou. Chiquinho. Veja, no governo, na campanha a campanha de Valadares, foi uma campanha que eu acho que teve talvez uma das poucas, né, onde verdadeiramente só tinha profissional de Sergipe. Não que você de outro estado, não é sergipano, mas
está em Sergipe. Né? Tinha atuação aqui, conhecia a realidade. Em Sergipe. Ele falou, inclusive, um dos militantes do PCdoB, Araújo. Araújo foi um desses elementos importantes dentro, Toninho Vieira, há tantos anos, Jacques Sá, vários profissionais ali. Aqueles profissionais, eu era o iniciante ali, em tantos profissionais. E havia uma esperança de que Valdomiro Júnior, que coordenava a nossa equipe, Valdomiro Júnior, que hoje está na Bahia, Valdomiro Júnior fosse o secretário de comunicação. E foi uma decepção muito grande para toda a equipe quando Valadares coloca Juarez Conrado. Essa decepção fez Valdomiro, não sei se essa e outras coincidências, outras necessidades, Valdomiro foi embora para a Bahia. E não sei, que às vezes é o destino, né? Ele hoje está assim, muitíssimo bem. Então, às vezes, é destino, talvez é Deus, você se chateia naquele momento, né? E a vida dá uma... E eu lembro assim, não houve espaço praticamente para nenhum. Aí vem um fato interessante. Paixão me convida para ser secretário de comunicação, primeiro cargo público de Chiquinho Ferreira. E eu vou até o Palácio. Quando eu chego lá, que o Valadares vem trazer o Paixão até a porta, aí faz, Paixão, você agora acertou. Você escolheu um grande profissional. Isso é legal, né? E também teve um momento com o Eduardo, que quando eu deixei o governo de Marcelo Deda, para cumprir esse compromisso, ou seja, ele colocou, não é que eu vou ouvir, eu vou fazer tudo que você vai dizer. No início era assim, ele ouvia, fazia quase tudo. Eu acho que esse é o grande, às vezes chega aquele momento do distanciamento. É porque nós não somos obrigados, Narciso, que você, sabe, que você tem que cumprir, tem que seguir tudo que está se orientando. Que está se orientando. Mas é preciso avaliar. E quando você passa a não avaliar e não querer ouvir, ou não querer fazer, aí é um momento que você tem que se desligar. Vou ter que interromper. Porque tem a vida profissional das pessoas também. O papo está gostoso, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Faltou a gente falar sobre o humor nas campanhas, sobre os personagens criados, as estratégias que vocês colocam. Vamos marcar outro papo para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Quero agradecer a cada um de vocês e queria pedir que vocês terminassem com a mensagem de vocês do sentimento do que será esse pleito de uma forma geral em 2022. Começa com vocês. Eu acho que Sergipe precisa fazer uma reflexão muito forte. Lamentavelmente, Sergipe está sendo espremido pela Bahia e por Alagoas. A gente está tendo aí uma sucessão de gestões em Alagoas, que veio desde a época um governador do PSDB, na época, e que conseguiu realizar muita coisa com Lula presidente. Havia divergências partidárias, mas ali Alagoas começa a dar sinais de recuperação. Eu lembro que na saúde, com Marta Barreto, os piores índices eram Alagoas, até mesmo de vacinação contra a poliomielite. Hoje, você tem excelentes índices, Alagoas. Na Bahia, há uma briga de DEM com o PT para ver quem faz mais. E nós estamos ficando encolhidos, nós estamos com o menor trecho da BR-101, que não acaba nunca. Nós perdemos uma identidade muito forte de bancada. A nossa bancada divergia em Sergipe, mas ela era sempre unida em prol de trazer benefícios para Sergipe. Então é preciso que o sergipano reflita e entenda que Sergipe precisa acordar no campo de gestão, no campo da administração. Porque nós estamos sendo encurralados. Você vai ali para a Bahia, você vê o desenvolvimento. Você vai ali para a Lagoa, basta você passar. Você já vê, o seu carro já anda direitinho, na Bahia já anda direitinho, em Alagoas, e não anda em Sergipe. Dos dois, quem quer, fique à vontade. Estou com o microfone aqui já. Eu acho que justamente isso, né? Eu acho que o eleitor tem que buscar discernir, né? Pesquisar, conhecer os candidatos, buscar saber quem é, buscar saber suas propostas, realmente se interessar. Essa é uma eleição que decide a vida durante 4 anos. Logicamente que o marketing vai fazer a parte dele, né? A gente vai buscar eleger nossos candidatos. Mas como cidadão, você busque conhecer, busque saber quem é, busque propostas, participe, cobre e acompanhe. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter candidatos melhores, propostas melhores e eu acredito que um Estado melhor, que é isso que todo mundo quer.
Eu só queria observar que eu acho que essa eleição encerra definitivamente um ciclo em Sergipe. O governo de Belivaldo é um governo que tem o condão de ser transição entre um ciclo que ainda não se findou completamente e um ciclo que ainda não se iniciou completamente. Por isso que é uma eleição que eu digo que ela vai se dar no limbo. Mas, fatalmente, essa eleição vai revelar os novos players da política sergipana. Porque aqueles outros eles não terão mais, pelo menos, enquanto ciclo político, mais relevância, ou pelo menos permanência. Então, eu acho que nós estamos a um passo mesmo de dar uma virada e de entrar numa nova era de política aqui em Sergipe, com novas caras, com novos líderes. E isso por um lado, é muito bom, porque promissoramente pode ser pessoas com mais energia, com mais capacidade, com visão mais moderna, mais sintonizado com o nosso tempo. E, por um lado, também precisa que essas pessoas, esses novos que estão aí, que vêm, certamente, busquem no passado, né, a devida segurança. Não que o passado lhe sirva como amarra, mas como eco daquilo que é preciso preservar, e eles busquem aquilo que eles precisam iniciar. É isso. Muito obrigado, Chiquinho Ferreira. Muito obrigado, Carlos Cauê. Muito obrigado, Cícero Mendes. Cauê indefinido. Chiquinho, 2022. Eu só aguardando a posição do cliente. Cícero Mendes. Só observo. Só observa. Não quiseram revelar que convite foi esse aqui. Vou tentar buscar nos bastidores. Obrigado aos três. Obrigado a você que nos acompanhou pelo portal Fã F1. Compartilhe esse conteúdo se você gostou, dá um clique aí e olha, passe a nos seguir se você ainda não conhece essa nossa página aqui no portal. Também temos o site fanf1.com.br e eu com você tenho um encontro marcado de segunda a sexta a partir das 10 para 6 da manhã na Fã FM 99,7 e ao vivo aqui pelo portal Fã F1 no YouTube. Até o próximo Narciso Machado Convida. Muito obrigado.